aos estudos dos evangelhos à luz do Espiritismo proposto por Emmanuel. Então, Emmanuel, como falou no Leilson, tem apresentado esses estudos. A publicidade tem aqui. Então, a Federação Espírita Brasileira publicou essa série de livros. Apresenta aqui o Evangelho por Emmanuel, que na verdade são os Evangelhos comentados por Emmanuel. Tem então os livros de Emmanuel, que já estamos quase no final, um grande volume. Depois nós vamos ter Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, que escreveu várias correspondências aos Tessalonicenses, a Gálatas, aos Coríntios. A Federação reuniu todo esse trabalho de Emmanuel, de evangelhos, de análise dos evangelhos, de comentários dos evangelhos e compilou nesta obra que nós estamos fazendo o estudo nas quartas-feiras. Essa passagem aqui do capítulo 24, versículo 16, que é a de hoje, lembrando, Emmanuel pega pequenos trechos ou versículos, ou partes de versículos, e faz os comentários à luz do Espiritismo, seguindo sempre aquele mesmo método do Sr. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai fazer justamente recortes do Evangelho e vai fazer a interpretação sobre a perspectiva espírita. Esse capítulo 24 é interessante para nós percebermos o contexto mesmo. Emmanuel, ele vai fazer, Jesus vai fazer neste capítulo 24 várias referências aos falsos profetas, ao futuro da humanidade. Ele vai trazer as diversas advertências que nós poderemos fazer a leitura aqui, só para nós contextualizarmos. Nós vamos contextualizar melhor essa passagem de hoje, onde diz assim: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É esse o trecho de hoje com o comentário de Emmanuel. Mas o capítulo 24 todo, que está sendo comentado, recortes dele ao longo das quartas-feiras, ele tem justamente essa perspectiva. Começa assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Lembrando, isso é o ano 30, entre o ano 30 e 33 da nossa era, considerada depois de Cristo, considerando essa era, o calendário ocidental, ela começa com o nascimento de Cristo. No ano 70 haverá a destruição do templo de Jerusalém. E ele estava ali, os discípulos mostrando a Jesus a estrutura do grande templo de Jerusalém. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra que não seja derrubada. Ele já prevendo a derrubada do templo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Então, todo o capítulo 24 está centrado nessas discussões de Jesus, falando do final dos tempos, do fim do mundo, das profecias. E ele vai fazer referência a uma profecia do grande profeta Daniel, que faz parte desse contexto para nós entendermos e contextualizarmos hoje. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele vai fazendo várias advertências: que se levantará nação contra nação, haverá dias de tormentas,
nesse tempo muitos serão escandalizados e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja que essas profecias de Jesus fazem inclusive uma remissão, uma conexão a esses tempos novos que nós estamos vivendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Parece que ele está falando dos tempos atuais. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse é o versículo 13, o nosso é 16. Jesus complementa: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim do mundo. Versículo 15, que foi comentado semana passada. 15 foi Ventura. Esteve aqui. E é um recorte desse versículo. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, eu gostaria que vocês prestassem atenção a essa expressão que Jesus faz uso, porque ela faz parte dos estudos teológicos, que é a expressão abominação da desolação. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, então, Jesus está se referindo a essa expressão abominação da desolação, algo que é catastrófico, como se fosse desolador mesmo, algo apocalíptico. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, que falou o profeta, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então é importante fazermos essa leitura e voltarmos lá para o Velho Testamento, para Daniel, e ver o que Daniel tinha falado a respeito. E aí chegamos no versículo de hoje. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O próximo versículo vai ser o 20, então eu vou prosseguir, só para a gente entender. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 18. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E aí, na próxima semana, alguém virá para comentar o próximo versículo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Percebamos que é meio assustador essa descrição do capítulo 24 de Mateus, quando ele conversa com os seus discípulos. Ele está se referindo a um tempo de tormentas, a um dia de cataclismas, a um tempo de terror que virá para a humanidade. E essa passagem aqui, quando ele faz inclusive referência a Daniel, porque percebamos também o próprio conhecimento de Jesus sobre o Antigo Testamento. Ele era um leitor do Antigo Testamento, tanto que ele dialogava já na sua adolescência, ele dialogou com os sacerdotes do templo. Isso estranhou, assustou os sacerdotes, porque um jovem de 12 anos estava lá no meio dos doutores da lei, discutindo Daniel, Moisés, os Isaías, Ezequiel, os grandes profetas do povo judeu. E é justamente nesse versículo 15 da semana passada que ele vai dizer assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, vejam a segurança, a autoridade de Jesus, porque ele sabia exatamente a expressão que era de comum conhecimento dos judeus à época, quando se falava da abominação da desolação. Aí nós vamos lá em Daniel, só para nós vermos, existem 3 passagens lá em Daniel, que é o capítulo 9, o capítulo 11 e o capítulo 12, que vai fazer referência a essa abominação da desolação. O livro de Daniel, o profeta Daniel, ele tem 12 capítulos, é um livro curtinho, de profecias. Ele foi um dos grandes profetas do povo judeu, lá do Antigo Testamento, e ele vai fazer visões do futuro. E lá no capítulo 9, versículo 31, ele vai fazer referência
um futuro assim desolador para o povo judeu. Então vamos lá no capítulo 9, melhor dizendo, versículo 27. E ele vai falar de um rei ou um líder que vai surgir. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O sacrifício e a oblação eram formas religiosas padronizadas do judaísmo, que oferiam sacrifícios de animais, inclusive no templo de Salomão. E sobre a asa das abominações, olha a expressão abominação, virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele já fala aqui da expressão abominação, dizendo que virá um grande líder e que começará a provocar mudanças nos rituais do povo judeu. E isso é assustador para os considerados seguidores do judaísmo, das práticas do judaísmo. É como se alguém anunciasse, um papa viesse e dissesse: olha, daqui a algum tempo vai vir um outro papa e vai desconstruir tudo que está sendo dito aqui agora. E aí os católicos ficariam como que preocupados com esse futuro papa que iria destruir todas as estruturas dos princípios católicos. Então Daniel vai fazer justamente essa referência a esse futuro, a esse ser que viria para desconstruir toda a base do judaísmo. E ele prossegue no capítulo 11. No capítulo 11 ele vai falar desse... E é assustador mesmo as colocações que estão aqui no capítulo 11 do profeta Daniel. Só para vocês terem ideia, no versículo 22. E com os braços de uma inundação serão varridos diante dele, e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. Ele vai falar de cataclismos, de efeitos da natureza que vão como que dizimar boa parte da humanidade, mas ele se referindo ao povo judeu, né? E os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado, e cairão muitos mortos. E ele vai prosseguindo aqui, versículo 30, que é o 31 que a gente vai chegar. Porque virão contra ele navios de Quitim, que é uma região ali do Antigo Oriente, que lhe causarão tristeza. E voltará e se indignará contra a Santa Aliança. Quando se refere aqui à Santa Aliança, é a crença dos judeus que o povo judeu fez uma aliança com Deus. Por isso que o povo judeu se considera o povo escolhido, eleito. Até hoje eles têm essa convicção de que são o povo eleito, e a briga em relação a isso para o povo da Palestina, porque também o povo da Palestina vai dizer: não, o povo eleito é o meu, e eu tenho a apresentação aqui que Maomé quem disse isso. E aí começa toda essa disputa que vem até os dias atuais. E voltará e se indignará esse rei contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança, as tradições do povo judeu. E aí nós chegamos ao versículo 31 do capítulo 11 de Daniel. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então é essa expressão aqui que Jesus estava se referindo. Vou repetir. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário, o templo de Jerusalém, e a fortaleza, e tirarão o sacrifício comum. O sacrifício era uma prática do povo judeu, que faziam as oferendas no altar para o santo Deus na concepção judaica. E tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E mais adiante, no no capítulo 12, versículo 11, mais uma vez, nós vemos a expressão aqui de Daniel falando de abominação ou
capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for retirado, Daniel falando do futuro, que haverá de surgir um rei, alguma autoridade lá no povo de Israel, e vai tirar esse costume, essa prática, que é o sacrifício. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Um milênio. 290 dias. Então, essas duas expressões, o capítulo 11, versículo 31, e o capítulo 12, versículo 11, em que Daniel vai falar dessa expressão abominação desoladora. A abominação desoladora é justamente o que é abominar? É você desrespeitar uma regra. E no caso ele se refere aqui a essa prática ritualística, esse costume sagrado do povo de Israel naquela época de fazer as oferendas do templo de Salomão. E aí ele vai dizer que haverá de surgir alguém que vai tirar essa prática. Isso é uma abominação desoladora. Por conta disso, vai surgir vários desequilíbrios para o povo judeu. E aí a gente volta para cá, para o capítulo 24, versículo 16, o 15 e 16, na verdade, porque o 15 é quando Jesus vai falar de Daniel, e eu vou repetir aqui. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora, quer dizer, a ruptura dos costumes sagrados do povo de Israel, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Essa expressão aqui, ela é bastante estudada pelos estudiosos, sejam evangélicos, sejam católicos, esse manancial de estudos, de referências, que é a Bíblia no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Tanto evangélicos quanto católicos se debruçam sobre essa expressão aqui, abominação desoladora, e alguns fazem diversas referências. A gente vai encontrar 3 referências para essa expressão, abominação desoladora. E nenhum deles chegam no consenso. Mas nós vamos nos aproximar aqui com Emmanuel dessa terceira abordagem que é oferecida. A primeira é que, quando Daniel faz referência a esse ser que vai destruir as práticas do judaísmo, ele está se referindo a um dos reis do Oriente Antigo, do Oriente Médio, que invadiu a Judéia e realmente fez mudanças drásticas, perseguição aos judeus. Ele matava mulheres e as crianças que eram circuncidadas, a circuncisão que era uma prática lá do judaísmo. As pessoas que estavam lendo tinham de posse os livros do Antigo Testamento, dos profetas, de Moisés. Você é judeu? Já era considerado uma pessoa não adequada aos novos tempos, era presa e inclusive era condenada à morte. Então Antíoco foi um dos grandes perseguidores do judaísmo, porque ele apresentou-se como alguém que era fiel e ia respeitar o templo de Salomão, mas depois ele começou a fazer mudanças terríveis e se tornou um dos grandes perseguidores aí do judaísmo. Mas isso se deu no ano 160 a.C. E aí é por isso que algumas pessoas dizem, não, eles se referiam aqui a Antíoco, que fez essas modificações todas, corrompeu as práticas do judaísmo, tirou as práticas ritualísticas de adoração, de oferendas. Mas como se Jesus está aqui, séculos depois, falando do futuro? E aí alguns dizem, não, ele estava se referindo aqui aos tempos futuros, 40 anos depois, quando aconteceu a queda do Templo de Jerusalém, pelos romanos, no ano 70 depois de Cristo. Essa é a segunda abordagem. A terceira é aquela que vai falar dos dias atuais. Tempos de Covid, tempos de queimadas nas florestas, de perseguições, de corrupções, de pessoas associando a religião, o nome de Jesus, inclusive, o nome de Deus, com práticas antifraternas. Esses são os tempos futuros a que Jesus se referia. E que fala aqui da abominação da desolação. Abominação que significa corromper um padrão, e desolação que vai se referir a momentos de apocalipse, de turbulências, tormentos, dores, sofrimentos. Então existem essas 3 interpretações
dessa passagem aqui. Uma, a Antíoco, no passado. Uma, a queda do templo de Jerusalém. E a terceira, aos tempos futuros. E é com essa terceira dos tempos futuros, tanto católicos e evangélicos, que Emmanuel vai coadunar-se. E aqui nós vamos ver, são 3 parágrafos apenas, é uma mensagem curta que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel vai fazer um comentário desse trecho do capítulo 16. O capítulo 16 diz assim: então, os que estiverem na Judéia, naquele tempo da abominação da desolação, dos tempos futuros, do sofrimento, de tormentas, testemunhos, fujam para os montes. Eu vou repetir a expressão. Então, os que estiverem na Judéia, e aí nós vamos fazer a ideia geográfica da Judéia, que vai ser rodeada por vales, por montes. Ela fica embaixo e tem os montes em volta. Por isso que ele diz: então, os que estiverem na Judéia, ou seja, embaixo, fujam para os montes. Primeiro a gente faz essa ideia da Judéia como cidade baixa. O verbo fugir, fugir significa você andar calmamente, tranquilamente, passear, correr ritmicamente, como se faz aqui nessa avenida próxima que nós temos aqui. É um passeio. Fugir tem uma significação o quê? De correr desesperadamente para você sobreviver. Fuga significa você correr para salvaguardar a sua existência. Então vejamos essa expressão geográfica: Judéia embaixo, fujam. Jesus não diz assim, vamos fugir, como tem a música popular brasileira. Vamos fugir para outro lugar, baby. É algo bem convidativo, que você pode chamar alguém, vamos fugir. Não, não é assim. Ele diz assim, fujam. É um verbo no sentido imperativo. E fuja para onde? Para baixo? Para outra cidade? Para os montes. Qual a ideia de montes, Marlene, que nós temos? Algum lugar que está no alto, algum lugar que está reservado. E comumente a ideia de monte, ela tem essa configuração de algo reservado. É para os montes que vão, quando a gente vai pensar em meditação, a gente vai lembrar-se dos montes, um lugar isolado. Jesus foi para o monte orar. Foi no Monte Tabor, que a gente vai ver lá, ele encontrar-se com Moisés e Elias. Então, o monte tem essa significação de ser algo mais alto. O nosso monte aqui da cidade, o Morro Bom Jesus, fica no acúmulo. É de lá que nós vemos toda a cidade. Se houver uma inundação, nós corremos para o monte, ficaremos pelo menos salvaguardados lá por algum tempo. Então, com esses elementos de palavras sinônimos, com todas as metáforas e as ideias que vão surgir da Judéia, fugir e monte, que Emmanuel vai tratar e comentar essa passagem de Mateus capítulo 24, versículo 16. O título é Para os Montes. Veja que Emmanuel faz também uma metáfora. Ele aponta para baixo, para a cova, para o abismo. Não. Ele aponta para o alto, para os montes. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalaram a renovação planetária, que assinalariam o futuro do pretérito, assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda porque, pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximam do mestre para a suprema iluminação. Então aqui, Emmanuel vai tomar a palavra Judéia como o nível espiritual, como a cidade espiritual de cada um de nós. E todos nós somos, na verdade, uma sociedade de vozes. Quem for estudar psicologia numa perspectiva dos soviéticos, lá da Rússia, vai ver que eles, os soviéticos, os psicólogos, nessa perspectiva de psicologia social, vai dizer que todos nós não somos originados, não somos uma pessoa porque temos um cérebro, mas porque nós temos vozes de outras pessoas.
São as vozes dos nossos pais que nos deram os nomes, inclusive. Nós, quando nascemos, nem tivemos a opção de dar nomes a nós mesmos. Foram os outros que deram nomes a nós. E aí os costumes da nossa família, da nossa região, do nosso país, da nossa família, da nossa religião, é que vão nos moldar. E nós, de alguma forma, hoje em dia, somos como que reprodutores das vozes de outros. Eu sou o reprodutor da voz do Senhor Allan Kardec, porque eu sou espírita, falo no espiritismo. Se eu admiro Emmanuel, se eu admiro Joana de Ângeles, ou se eu admiro Manuel Filomeno de Miranda, eu vou ser o portador, eu vou ser aquele que vai estar transmitindo a voz dessa pessoa. Então, nessa perspectiva da psicologia social, nós somos uma sociedade na mente. Nós temos várias vozes povoando a nossa constituição persona. E é por isso que Jesus manda fazer essa associação, essa passagem. Então, os que estiverem na Judéia, os que estiverem na dimensão espiritual ainda não tão alta, Judéia, nesse sentido geográfico, baixo. Quando ele fala aqui, devemos tomar a região espiritual de cada qual. E quantos? Das pessoas. Então todos nós, de alguma forma, nessa passagem aqui, somos a Judéia. Somos ou estamos numa dimensão espiritual mais embaixo. E ele prossegue no próximo parágrafo. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros. Isso aqui é os anos 1940, gente. Essa série de Caminho, Verdade e Vida do século XX. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Estávamos saindo, ou vivenciando ainda nessa época da psicografia aqui, os momentos finais da Segunda Grande Guerra Mundial, a organização do planeta nesses dois grandes blocos, os soviéticos de um lado, os americanos do outro, as grandes superpotências. Tínhamos uma vaga ideia do Oriente, do Japão, da China muito distante. Isso foi sendo quebrado ao longo das décadas, porque hoje a China é logo aqui. Todos os produtos que nós temos, quase todos eles, a gente vira aqui a xícara, a gente vira o objeto eletrônico que a gente compra, made in China. Então, hoje em dia, com a ideia da globalização, esses países, essas regiões foram sendo modificadas. Mas vejamos a atualidade do Senhor Emmanuel, do professor Emmanuel, aqui. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Veja se não é isso que nós estamos vivenciando, esse governo lá dos Estados Unidos, no governo atual, vários governos considerados conservadores. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A baixada, vejam as expressões, as palavras que Emmanuel utiliza. A baixada, porque ele está falando de monte, de vale, então tem a baixada. Está repleta de nevoeiros tremendos. Quando ele fala nevoeiros aqui, baixada, Emmanuel está utilizando metáforas. A baixada é justamente essa região mais densa em que nós nos encontramos, a maioria se encontra de drogadição, de violência, de criminalidade, de abortos terríveis, de pedofilia. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Olha a expressão, abominação desoladora. Veja a sutileza de Emmanuel. Quando ele fala aqui, os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis, ele se refere às grandes religiões do mundo, que poderiam ser templos de luz, de consolação para as pessoas. Mas nós vemos muitas vezes os grandes pontos religiosos apenas no interesse monetário, no interesse do dinheiro das pessoas, o interesse de poder. É essa grande briga lá no Oriente Médio, todos brigando pela ideia do mesmo Deus, com nomes diferentes. Os palestinos vão falar Alá,
a referência do profeta Maomé. Os judeus vão falar Jeová, com a referência de Moisés. Os cristãos católicos, evangélicos do mundo ocidental vão falar de Deus, Jesus, mediados pelo Mestre Jesus. Deus Espírito, Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho. Se colocarmos essas três grandes expressões religiosas, nos seus grandes templos, o Vaticano, representando lá em Roma, o grande templo, a grande base representativa da religiosidade católica, se nós observarmos a formação dos grandes templos religiosos evangélicos, que buscam apenas, muitos deles, vamos fazer toda a licença aqui, para aquelas instituições religiosas, os padres, sacerdotes católicos, igrejas que realizam todo um trabalho religioso de espiritualidade. Nós estamos aqui falando dos pastores evangélicos, pastores que fazem realmente relevantes trabalhos de espiritualidade. Mas estamos nos referindo à grande maioria desses templos de pedra, que Emmanuel aqui diz assim: os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Se nós colocarmos hoje numa mesa um representante judeu e um representante palestino, eles não vão se entender. Vejamos, hoje mesmo no jornal apresentou os atentados que aconteceram, mediados pelos Estados Unidos lá no Oriente Médio, palestinos, judeus, procurando permanecer lá no momento de paz. Um dia depois, os atentados de bombas naquela região. Então é um pavio realmente ali de inflamável, uma bomba mesmo que explode a cada momento. Por isso que Emmanuel diz assim: os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis, porque esses tipos religiosos perderam a essência da espiritualidade. Eu ontem participei de um velório, e aí estava comentando até com a Marlene, foi chamado um sacerdote católico para fazer as exéquias, o cerimonial, e é interessante que tudo aquilo é pago. O sacerdote ele é um profissional da fé, ele tem o seu salário, ele tem férias, terceira e tudo mais. Então a pessoa contrata, o padre vai lá, faz a cerimônia, e eu fiquei assim, e a Marlene também alertou, disse: não, mas não é todos assim, Robson, existem padres que são mais sensíveis, mais humanos. Porque ele abriu lá o livro de Mateus, fez algum comentário, fez alguns cantos da igreja católica, fez referência à paróquia. Ontem era o dia da padroeira aqui da cidade, Nossa Senhora das Dores. Já tinha pessoas lá que eram evangélicas, que já não quiseram participar daquilo. Terminou essa cerimônia que pediu para as pessoas colocarem as mãos sobre o cadáver, o corpo da senhora que estava ali. Ele simplesmente saiu e ficou conversando, como se tivéssemos tomado um cafezinho, tomou o café e saiu, ficou lá fora conversando. Eu disse: meu Deus, não teve nem a sensibilidade de chegar assim, próximo à família, à filha que estava ali chorando, reconfortá-la, ao filho, à irmã, ao irmão, uma palavra mais confortadora, mais humana, próxima. Não, é essa liturgia tão seca, tão fria. Por isso que Emmanuel fala aqui, os lugares santos, onde se deveria falar de amorosidade, de espiritualidade, cheios de trevas abomináveis. Alguns homens, vejam que expressão, caminham ao sinistro clarão de incêndios. E assim eu me lembrei claramente desse momento que a gente está vivendo, tormentos de incêndios, não aqui no Brasil só, nos Estados Unidos, isso está acontecendo, então, lá, as grandes queimadas. Eu via hoje nessas redes sociais, a gente sabe que infelizmente nem todos esses vídeos que a gente recebe são de fato verdadeiros, mas era que eu não sei se correspondia à verdade mesmo, um agricultor, num trator, colocou um pneu, colocou fogo nesse pneu e ele foi fazer a queimada da sua lavoura. Terminou lá, já tinha feito a colheita, então que é uma prática comum entre alguns agricultores fazer essa queimada. Então ele pegou o trator e ficou fazendo uma selfie, e aí filmava-se
pneus correndo pela mata, pelo campo, e ao passar o pneu, ficava lá o rastro de fogo e provocando a queimada. Mas não sei se de fato é isso que acontece, mas foi esse dos vídeos que surgiu. E a gente vê que existem algumas reclamações de algumas pessoas, está nos noticiários, de que alguns desses incêndios, eles não são fortuitos por uma faísca, por um relâmpago que aconteceu, mas são muitas vezes provocados por seres humanos mesmo, com intenções mesmo de fazer a queimada. Algumas queimadas estão acontecendo, inclusive, próximo a reservas indígenas. Então, é algo que preocupa a humanidade. Tanto que signatários de vários países fizeram carta ao ministro do Meio Ambiente aqui ao Brasil, e hoje o vice-presidente, que é, inclusive, responsável pelo controle da Amazônia, por essa área aí, verde, tentou dar uma resposta. Mas nós observamos que podemos sair, inclusive, desse polo mais amplo, quando ele fala que alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Então existem esses incêndios de florestas, mas existe, gente, o incêndio da boca, o incêndio da língua, o incêndio da maledicência. Quando nós falamos mal de alguém, denegrindo a imagem de uma pessoa, gerando calúnia, infâmia, nós estamos provocando incêndios. E depois que a gente plantou a semente do mal, falando, olha, Leilson é uma pessoa vergonhosa, isso não deixa ele ficar aqui. Ele não é bem recebido aqui no trabalho. Se ele chegar aqui para trabalhar, imagine você chegar no ambiente de trabalho, antes que a pessoa chegue, você já contaminar o chefe, os colegas, olha, Leilson não é uma boa pessoa, ele é isso, é aquilo, outro. É um incêndio que você colocou. Para você apagar aquilo ali, você pode correr o risco de ter que voltar em outra existência para apagar esse incêndio, essas labaredas. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do fogo. Então Emmanuel também desenha momentos aqui tenebrosos de uma atualidade, naquele momento que ele escrevia, e que serve para a atualidade de hoje, os dias atuais. E aí ele vai para o último parágrafo. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia aqui na dimensão espiritual mais baixa, para os montes, ele colocou entre aspas, para os montes das ideias superiores. Por isso que Jesus fala assim, então, os que estiverem embaixo, na Judéia, na cidade baixa, olhem para os montes, fujam para os montes. E esse fugir tem sentido assim de emergência, que é um pouco no que nós estamos convocados agora por essa pandemia da Covid. Isso não estava planejado. Quem imaginou que todos nós estaríamos, meu Deus do céu, utilizando máscaras nas ruas, em todos os lugares, colocando álcool nas mãos, toda vez que entra numa loja, sai numa loja, você vai colocando lá o álcool gel. Nós temos o álcool gel aqui na nossa entrada da nossa casa. Ficamos confinados, as crianças, os alunos das escolas do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, não estão indo para as escolas. Isso em várias partes do mundo, o processo tem sido lento, então estamos vivenciando esse momento de tumulto, de desolação ou de abominação, referindo-se àquela passagem lá de Daniel. Então são os tempos futuros que nós estamos vivendo, anunciados pelo próprio Jesus lá atrás, porque essa parte aqui de trevas abomináveis, clarão de incêndios, chão com sangue e lágrimas, que Emmanuel fala, são tudo isso que nós estamos vivenciando hoje. Essas rivalidades políticas sangrentas, os consórcios do crime, da drogadição, da pedofilia, da corrupção em várias escalas, no mundo todo, não aqui só no Brasil, em várias partes do mundo. Então, tudo isso de alguma forma nos entristece, porque nós vivenciamos esse momento de mortes coletivas. Já não bastassem os tornados que acontecem periodicamente nos Estados Unidos, terremotos em várias partes do mundo, principalmente na Europa. Os tremores nossos da cidade ainda não são graves o suficiente, apenas nos assustam um pouco, mas em várias partes do mundo, os cataclismos ou fenômenos de acidentes geológicos naturais provocam grandes catástrofes e mortes coletivas. E nós estamos vivenciando esse momento da pandemia. Não saímos dela, ainda estamos na pandemia.
Infelizmente, algumas pessoas acham que tudo já passou, a gente já está livre do vírus. Não estamos, a não ser que surja a vacina. É indispensável, continua Emmanuel, manter-se o discípulo do bem, vejam bem, nas alturas espirituais, montes, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na segurança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho, nós que estamos aqui convocados, que semeiam a alegria de novo e constroem o edifício da vida. A mensagem de Emmanuel realmente ela é alentadora, ela é ao mesmo tempo uma advertência para todos nós. Ela faz essa remissão lá àqueles tempos evangélicos de Jesus, anunciando os tempos futuros, tempos de dor, tempos de sofrimento. Quando Jesus fala desse tempo futuro, realmente é assustador. Eu vou só repetir, porque já tinha falado aqui no começo, no capítulo, versículo 17, ele vai dizer assim: e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Veja se não parece os tempos atuais, que a gente não... Eu estou há 6 meses sem poder voltar ao meu ambiente de trabalho na universidade. Para entrar lá, tenho que pedir autorização ao reitor. E quem estiver no campo, sacopaneira, não volte atrás a buscar as suas vestes. Veja que expressões fortes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orar para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. No inverno, porque é um dia complicado para fugir. Você fugir na lama, você fugir na chuva, na tempestade, raios, é complicado. É bom fugir quando você tem campo aberto, sol, você consegue ver as estradas. Porque haverá então grande aflição. Como nunca houve desde o princípio do mundo, isso é Jesus dizendo, até agora, nem tão pouco há de haver. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém nos disser, eis que o Cristo está aqui, eu ou ali, não lhes descrédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mas voltemos, só para a gente contextualizar essas fortes cenas que Jesus apontava para o futuro, de sofrimento, de fuga. E o verbo principal aqui é fugir. Qual a referência que a gente pode dar de fugir? Fugir tem um contexto aqui, gente, de provação, de testemunho. Quem espera estar doente de um câncer? Quem espera que o seu filho, sua irmã, alguém parente próximo vai morrer hoje? Quem imagina que vai desencarnar amanhã ou essas poucas horas? Ninguém imagina isso. Então a fuga ela tem sentido de tem uma bomba, acontece um assalto, acontece uma catástrofe, você não pensa, surgiu o evento. A fuga aqui é o sentido de testemunho, de provação. Todos nós estamos neste mundo de provas e expiações, ainda no trânsito para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo ainda que vai ter dores, sofrimentos, mas a humanidade estará num nível melhor. Nós estamos nesse mundo de regeneração? Ainda não. Dessa forma como está, de queimadas, de morte dos animais. Eu chorei hoje quando vi, na hora do almoço, alguns animaizinhos, macaquinhos, leopardos, animais se contorcendo de dor, queimados nessas queimadas do Pantanal em nosso Brasil. É doloroso a gente ver esses animais que não têm chance, ficam cercados ali, sendo devorados pelas chamas. É um desrespeito aos animais, à natureza. Então nós estamos ainda num momento, num planeta da Terra, num momento de dores, de provas e expiações. E essa fuga que Jesus fala, e ela aponta, dá um recado:
fuja para os montes. Quando surgir a fuga, quando ele fala que fujam, é porque vai surgir um momento, pode surgir um momento em que nós precisamos mudar a atitude. A fuga, ela faz com que a gente saia de um padrão de acomodação, de tranquilidade, que era isso que nós estávamos vivenciando antes da pandemia. Depois dessa pandemia, nós modificamos tantos valores, infelizmente alguns pioraram, que é o caso da gente ver aí, até hoje mesmo, teve um caso lá em Recife, Jaboatão, de secretários de saúde envolvidos com corrupção, justamente no momento de mais dor, quando precisavam de ter mais leitos de hospitais, mais médicos, pessoas inescrupulosas pegavam dinheiro público, colocavam no bolso quando deveria reconverter em hospitais, em máscaras, em luvas, em equipamentos respiradores, no momento da pandemia. Então, infelizmente, quando Jesus diz assim, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, gente, tem muitas pessoas que não fogem para os montes, ficam na Judéia mesmo. Tem gente morrendo, eles querem que morram mais, porque é a ganância, é a maldade no coração. Por isso que recebemos recentemente uma mensagem do Espírito Rabindranath Tagore falando em relação aos filhos amados. Era a mensagem como que de Jesus dizendo: meus filhos, chegarão a hora, soarão as trombetas, em que a barca está vindo e é necessário que vocês partam. Alguns filhos deverão partir. Esse é o momento da transição planetária que o próprio Emmanuel fala aqui, referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária. Aconselhou o mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. Nós estamos nessa transição planetária. Muitos espíritos que aqui estão não mais continuarão a reencarnar neste planeta, infelizmente. Porque já teve vários avisos. O mestre já falou várias vezes. Vieram vários religiosos. Joana d'Arc, Francisco Cândido Xavier, a irmã Dulce, Gandhi, Mandela, todos esses grandes nomes da religiosidade, da espiritualidade, e ainda assim a humanidade continua, em muitos casos, perversa, má. Então, muitos espíritos, ainda empedernidos na maldade, na teimosia espiritual, não poderão reencarnar no planeta. Vão para outros planetas, com um nível espiritual mais baixo, para dar continuidade ao seu progresso espiritual. Jesus, que é considerado para nós espíritas como o guia espiritual da humanidade, ressente-se com isso. E ele vai dizer: eu não quero perder nenhuma das ovelhas que me foram dadas. Ele vai acompanhar mesmo à distância esses espíritos que serão exilados da terra para outros homens. Mas aqueles que ficarem aqui, nós queremos ficar, se queremos permanecer, esse é um momento de fuga, gente. A gente precisa modificar, mudar as atitudes. Mudar as atitudes da nossa fala, mudar as atitudes do nosso pensamento. Estamos nesse momento maravilhoso. Eu digo maravilhoso, é doloroso, que é esse momento da pandemia. Mas é um momento maravilhoso de fuga para os montes. Os montes aqui da espiritualidade. Então nós vamos entender aqui, fazendo agora uma outra abordagem, entendendo a Judéia como o estágio atual da humanidade. A Judéia como o estágio atual em que nós nos encontramos até então. De apego à materialidade, de apego ao corpo, de apego aos valores materiais. E os montes como um salto quântico. Os montes como uma mudança comportamental, uma mudança necessária para o nosso progresso espiritual. Todos nós estamos sendo convocados nesse instante, todos nós, em vários níveis, a fugir da maledicência, fugir da preguiça, fugir do pessimismo, fugir da viciação mental com os espíritos inferiores, fugir da depressão. E nós somos convocados, porque a fuga não é um verbo que faz com que nós fiquemos parados. Por exemplo, leia. Leia exige um momento em que você vai ficar atento, pelo menos você tem que ter uma concentração. É até complicado você ler no ônibus, porque pode até provocar danos aos seus olhos. Então é importante que a gente tenha uma base fixa, mais ou menos,
com uma certa iluminação, uma calma para nós lermos. Meditar. Meditar é um verbo que existe tranquilidade. Você pode meditar, na verdade, surfando, correndo, claro que você pode, mas o foco da meditação é sempre uma lentidão, um silêncio, em que você vai pausar. É diferente de fugir. Fugir está associado a correr. Fugir está associado a mudar, a pular o muro, a romper a cerca, a arrombar a porta. É como se fosse enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo. Você não pode esperar não ficar lá, braços cruzados, não. Haja. Eu falo haja, mas estou incluído aqui no processo. Hajamos. Nós precisamos agir. Tenhamos 72 anos, tenhamos 94, tem mais nessa idade. 94, tenhamos 37, como é o meu caso. Então, qualquer que seja a sua faixa etária, seja jovem, seja meia-idade, seja um pouco além dos 80, dos 70, a qualquer tempo estamos no momento de fugir. E fujamos para os montes da espiritualidade, do pensamento positivo, do otimismo. E as nossas palestras aqui, elas têm esse motivo aqui de estimular em nós, não só a vir aqui ficar ouvindo, mas a gente pode fazer uma pergunta, pode interagir, estimulamos a leitura. Nós temos a biblioteca, que é uma biblioteca pequena, mas tem uma fartura de conhecimento. São romances, livros doutrinários, livros de estudos que temos aqui na biblioteca. Temos a nossa livraria pequena, mas as obras básicas ali estão. Os livros básicos do Espiritismo, que é importante estarmos lendo sempre. E, caso necessitemos de algum outro livro, a gente pede aí a do Cinela, Wilson, para adquirirmos e comprarmos outros volumes. Então é essa a mensagem, meus queridos e queridas, de hoje, para nós fugirmos para os montes da espiritualidade e mudarmos o nosso pensamento para um nível mais alto, não ficarmos embaixo, mas que após essa pandemia, após esse momento de fuga, que todos nós possamos sair melhores, mais fortalecidos, mais conscientes da beleza da terra, do ar que entra em nossos pulmões. Como é maravilhoso respirar. Eu me dei conta, quando eu fui perceber as pessoas, muitas delas, que tiveram que ser entubadas e outras que não suportaram o trauma de ser entubado. Você inserir um elemento invasivo em seus pulmões, fazer a respiração mecânica, ficar quase que sob sedação vários dias. Quando volta, você não volta a falar normalmente, a alimentar normalmente. É um processo. Quem sai da Covid nessa fase mais hard e mais dura. Mas isso me fez também, entre vários elementos, é pensar a beleza da respiração. Nós respirarmos de graça, nós respirarmos a haustos, né? Enchemos o nosso pulmão pela manhã. Eu agradeço a cada 5 minutos. É maravilhoso. Pelo ar, nós não podemos, não precisarmos, não temos precisado, nós que estamos aqui, de ser entubados. E continuarmos com os cuidados, a máscara, para não correr esse risco. Não é só pessoas idosas, tem pessoas jovens nessa companhia, que aconteceu vários casos, pessoas jovens, atletas. Teve o caso do um cantor sertanejo, uma dupla, né, que era jovem e foi acometido desse problema. Quem foi acometido? Foi eu. Foi. Ah, nossa senhora. Então pessoas mais jovens podem ter mais resistência. As pessoas que têm problemas pulmonares são mais suscetíveis, né, de problemas, de sequelas. Então permanecemos em oração, em leitura. A leitura, nós fizemos sobre a inspiração da espiritualidade nesse período mais inicial da pandemia. Fomos orientados a ter 5 minutos de leitura. 5 minutinhos a gente fizesse uma leitura, a espiritualidade pediu. Isso foi muito importante para nós. Mantermos todos nós em nossas casas um elo de vibração com a espiritualidade. Então lermos uma mensagem, mantermos em oração e ficarmos nessa vibe positiva, nessa onda positiva. O mundo, as pessoas precisam sair da Judéia, que é esse nível mais baixo na metáfora, tá? A Judéia está de baixo. É preciso a gente subir
aos montes com Jesus. Como ele subiu aos montes para falar com Moisés e Elias. Ali é outra passagem linda dos evangelhos, quando ele falava com duas pessoas que já tinham sido mortas, né? Moisés e Elias. Mas isso ficará para outra oportunidade.